Olha, nós vamos chamar agora o Hernandes Queiroz para a gente, né, nessa noite de segunda-feira, começando a semana, propriamente dito, né, para a gente aqui no nosso jornal. Hoje, o Hernandes Queiroz está do lado de cá, né? Muito bem, Hernandes, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da CTV, né, e a gente já começa, né, falando aqui de coisas boas, né? Onde o Brasil ele conta com a primeira usina a gerar energia elétrica em escala comercial com resíduos da cana-de-açúcar. Isso significa que o Brasil avançou nesse sentido, Hernandes? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Robson. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Robson, é sempre uma notícia boa quando a gente escuta algo desse tipo, né? Porque o mundo inteiro, né, discute justamente essa possibilidade de pensar outras alternativas em relação à produção de energia elétrica. Aqui no caso do Brasil, nós temos grandes potenciais, mas ainda pouco explorados, como é o caso da energia eólica, energia solar, especialmente aqui no Nordeste, né, as condições climáticas da região, é algo muito favorável a esse tipo de produção de energia. Mas uma novidade interessante, Robson, que a gente percebe agora é justamente essas experiências que a gente tem percebido a partir da cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor da cana-de-açúcar do mundo. Então, nós temos uma produção muito alta, em larga escala, e o que vem sendo, por exemplo, investigado há muito tempo, é que a partir desses resíduos, da sobra, né, desse processo produtivo, a possibilidade aí de se gerar energia elétrica, né, numa escala muito significativa para o Brasil, né? Então, isso é algo extremamente significativo, é muito importante para a nossa realidade, né? Porque, especialmente agora, Robson, nós estamos passando por uma crise energética aí, preço da energia subindo, em função justamente porque a principal fonte de energia que nós temos no Brasil hoje é a hidrelétrica. E sempre que há, por exemplo, né, uma baixa em relação aos reservatórios, a gente passa por esse problema. E isso tem acontecido com bastante frequência aqui no Brasil. Então, ampliar essas possibilidades no Brasil, e aí a gente ressalta justamente essa nova possibilidade a partir do resíduo, dos resíduos da cana-de-açúcar, mas também a gente sente que é uma necessidade também de olhar para outras fontes, como é o caso da energia eólica produzida através dos ventos, né? E a energia solar, que tem um potencial enorme aqui na região Nordeste, mas ainda pouco explorada. Então, vamos acreditar que a gente vai avançar mais nesse sentido e realmente nós precisamos olhar para essas outras possibilidades, Robson. O Hernandes, ontem, eu assistindo o Globo Rural, em parte, a matéria do Globo Rural ontem foi muito em cima dessa... da cana-de-açúcar, né? E mostrou aí uma usina, né, no interior de São Paulo, que ela gera, é uma pequena usina, né, que ela gera energia com os resíduos, né, com a sobra, propriamente dito, como você falou, com a capacidade de abastecer 80 mil residências, né? Ou seja, muito mais do que uma cidade, maior do que a cidade como Monteiro, né, por exemplo, né? Então, a gente sente, Robson, por exemplo, uma experiência, e essa usina também, ela vem lá de São Paulo também, então nós temos, de fato, um potencial enorme, né? A gente acredita, Robson, isso é uma coisa que nós não acredita, mas as situações, as experiências que aparecem em relação a essas questões, elas ressaltam com muita evidência a importância de se investir nessas fontes alternativas, né? Porque a história da geração de energia elétrica no Brasil, ela sempre esteve presa às grandes hidrelétricas. Por exemplo, no momento, nós estamos naquele processo de construção de uma das maiores usinas do mundo, que é a Belo Monte, que está sendo construída em Altamira, no Pará, né? E isso traz impactos não só ambientais, né, mas culturais, sociais. A cidade de Altamira, né, ela vai ser removida, né, vai ser deslocada totalmente, será totalmente inundada. Então, a gente vem percebendo, né, que, né, outros canais, outras possibilidades existem, né, mas é preciso investir nesse campo de pesquisa, nessas outras possibilidades que a gente sabe que existem, mas é preciso investir mais nesses outros caminhos. Então, isso que você citou aí, por exemplo, uma pequena usina a partir de resíduos,
com o potencial de abastecer uma cidade com 80 mil residências, de 80 mil residências. Isso já dá, né, um dado muito significativo, e a gente ressalta que essas experiências elas não têm um investimento maciço, né, para essa geração de energia, né? São ainda experiências muito localizadas, né? Esse novo dado que a gente trouxe aí, né, traz aí o Brasil como, vamos dizer assim, um pioneiro nesse sentido, né? O Brasil já vem despontando, né, como o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Então, provavelmente a gente tem aí uma fonte importante, né, para gerar um quantitativo muito significativo em relação à produção de energia elétrica. Exatamente, né? Precisa mais investimentos, né, e participação do governo federal nessas questões. Hernandes, vamos falar um pouco agora de sábado, né? Sábado foi marcado aí por manifestantes aí que fizeram atos contra Bolsonaro e a favor da vacina que aconteceu aí nesse último sábado, né? O que teve de positivo mais nisso aí? É importante, né, Robson? Nós vemos, eu ressalto sempre essa questão, né? Os espaços, né, da sociedade civil, né, eles são espaços importantes para expressões dos atos democráticos, né? Nós vemos uma realidade onde há um grupo ou muitos adeptos do presidente Jair Bolsonaro, como há um grupo significativo da sociedade que não se sente representado pela política do governo, né? Então, esses atos, né, eles vêm acontecendo tanto pró quanto contra ao presidente, né, próprio de uma sociedade democrática, né, e contou aí com a participação de partidos políticos, de movimentos sociais, das centrais sindicais, né, e eu destaco muito, Robson, nesse sentido, né, e eu entendo que a democracia é um dos maiores bens que a gente conquistou no caso do Brasil, onde ela possibilita as expressões de pessoas contra e a favor de determinados governos, né? E isso acontece ao longo da história do Brasil, né? Em todos os governos, nós sempre tivemos essas expressões, né, de pessoas que são adeptas a uma determinada gestão e grupos que não se sentem satisfeitos em relação ao que está acontecendo. Então, nesse sábado não foi diferente, né? Então, a gente teve, né, e foi importante que foi um movimento pacífico, né? A gente percebeu que aconteceu em várias capitais do Brasil, não houve nenhum caso de violência, né, nem por parte da polícia, nem por parte dos manifestantes, né. Eu acho que esse é o ponto mais importante da história, né, que a paz nesse sentido seja mantida, mas também que as pessoas possam expressar as suas insatisfação e reivindicar aquilo que querem para o país, né. Então, nós temos essas expressões que eu penso que a gente não deve perder esse princípio da democracia. Claro que nós vivemos num momento de muita intolerância em relação a essas questões. A gente percebe que, né, sempre que as pessoas se posicionam contra determinadas situações, parece que as pessoas enxergam as pessoas como inimigas. E não se trata de ser inimigo, se trata de posicionamentos diferentes, né, de pensar diferente e de pensar uma outra realidade diferente dessa que não está aí. Então, quem vai para a rua é porque não está satisfeito, é claro, né, e é um direito, democraticamente as pessoas devem se expressar, e eu acho que isso é fundamental numa sociedade democrática, Robson. É verdade, né? O respeito à opinião sempre tem que exigir. Essa é a base realmente da democracia, conforme você falou. É bem registrado, né, da sua parte aí, que não houve baderna, não houve nada, apenas a expressão da insatisfação das pessoas que não se sentem representadas, conforme você falou. Hernandes, agora eu te chamo para a gente fazer uma avaliação. Os governadores cumpriram aí apenas 26% dos compromissos de campanha após 2 anos e meio do mandato. Não é pouco? É muito pouco, Robson. Nós já chegamos aqui, Robson, em alguns momentos, a comentar sobre isso, né? Isso equivale, Robson, a cada 4 promessas feitas, apenas uma foi cumprida durante esses 2 anos de governo, né? Então a gente sente que é muito pouco, né? Mas isso é uma realidade muito presente, Robson. Se a gente percebe nos períodos eleitorais, e se a gente prestar atenção em alguns tipos de promessas que são feitas, a gente percebe que são muito difíceis de serem cumpridas. Mas naquele momento de tentar ganhar o voto do eleitor,
os candidatos acabam apresentando promessas que muitas vezes, né, são incompatíveis com a realidade, né? Porque muitas vezes são recursos que dependem de parceria do governo do estado com o governo municipal, o governo municipal com o governo federal, e às vezes isso gera muita dificuldade em relação ao cumprimento dessas promessas, né? Mas tem sido muito frequente no caso do Brasil. Eu acho que você lembra que em outra situação a gente comentou sobre isso aqui, onde há inclusive, né, uma cogitação de que promessas, né, que não são feitas e não são cumpridas, né, os gestores podem responder judicialmente por essas questões, ou por essas promessas não cumpridas, né? Eu acho que, no caso aí de uma punição, talvez a gente tivesse o pé mais no chão em relação a isso, né? Porque às vezes soa muito como promessas, né? Você cria uma expectativa em relação a uns determinados serviços que supostamente seria extremamente importante para a sociedade e acaba, de certa forma, frustrando as pessoas em relação a isso, né? Porque há a promessa, há a impossibilidade, muitas vezes, de se cumprir essas promessas, né? Ou, às vezes, há falta de planejamento político também, porque não vamos colocar só também na questão da impossibilidade, porque qualquer forma de execução de uma política pública, ela precisa de planejamento, de organização, de vontade política, né? Então, tem outras questões que envolvem, né, o cumprimento dessas promessas, né? Então, a sociedade também, Robson, eu acho que deve ter um papel muito importante nesse processo, que é de ser vigilante, é de cobrar, é de acompanhar. Se as promessas são feitas e não são cumpridas, especialmente aquele eleitor que votou em determinado gestor, na minha leitura, ele deveria estar ali mais presente cobrando a execução dessas promessas, né? Porque, afinal, às vezes você vota em função dessas promessas, né? Então, eu penso que é um conjunto de situações que precisam serem pensadas nesse sentido, né? Viabilidade de cumprimento, né? Planejamento, organização, vontade política e a presença do eleitor também cobrando o cumprimento daquilo que foi prometido na campanha eleitoral. Então, é preciso, né, que haja um conjunto de situações que possa, a gente diz, favorecer a realização dessas chamadas promessas, Robson. Muito bem, é isso mesmo, né? E tem que desconfiar de quem promete demais, né? E que, na verdade, muitas coisas que a gente sabe que possivelmente não vai cumprir, né? A gente está chegando aí, a gente está no ano pré-eleitoral, né? E a gente tem que avaliar muito isso a partir de agora. Hernandes, amanhã é terça-feira, tem café com comentário. O que temos amanhã como pauta no café com comentário? Tem café com comentário, né? Eu gosto de fazer uma pergunta para você, Robson, sempre que você me pergunta sobre o café. Não, não tem. Amanhã não tem birita, mas tem alegria. Eu vou lhe perguntar o seguinte, você foi daquela criança que foi, teve toda aquela fantasia do circo, de acompanhar as palhaçadas, de frequentar esses ambientes assim tão mágicos? Rapaz, eu vou ser sincero a você, eu até já indiretamente trabalhei em circo, né? Porque meu pai fazia muitos shows aí nos circos, né, com cantores, e eu ia ali, eu sempre participei muito assim nos circos, né? Então, para mim faz parte até da minha história de infância, da adolescência, da infância para a adolescência, né? Também. Então o tema de amanhã tem a ver com você, né? Amanhã a gente vai falar com Alan Barros. Alan Barros é da Itzumé, né? O palhaço salsicha. Sim, e sim. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Alan, porque o Alan tem visitado praticamente o Brasil inteiro, né, começando um trabalho, né, com um Fusca, e hoje ele tem uma Kombi que vai percorrendo grandes cidades, ou pequenas cidades do Brasil, e apresentando espetáculo para aquelas pessoas que, teoricamente, né, não teriam acesso a esse tipo de arte. E nós vamos conversar com o Alan amanhã sobre essa experiência que ele vem desenvolvendo há um bom tempo. Não só ele, mas a companhia Tropeçando, né, que faz parte aí desse trabalho. E, curiosamente, Robson, a gente vai ter uma conversa interessante para compreender melhor esse trabalho e aquilo que ele traz como uma opção de vida, sabe? Levar alegria às pessoas, né? Então, certamente vai ser uma conversa boa com o Alan amanhã. Muito bem. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.
Belas Flores Floricultura. Vale mais que 1000 palavras. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Aleixo Bezerra. Marcenaria Pinhatti, localizada em Sumé, mas atende toda a região do Cariri.